que é o Estado? Alguém vai me dizer Minas Gerais, alguém vai me dizer São Paulo, alguém vai dizer Alagoas, Amazonas, e essa resposta está errada. O Estado, para vocês nunca mais esquecerem, é a soma de três coisas muito básicas. O Estado é um povo vivendo num território sob a organização de um poder por lei. O Estado é um povo fixado em um território e organizado sob um poder de império, supremo e originário, para realizar com ação unitária os seus próprios fins coletivos. Renova poderia ser um Estado? Vamos fazer um exercício simples aqui. Temos um povo nessa sala? Sim. Temos um povo. Fixado numa base territorial, vamos dizer que é esta sala? Muito bem. São dois elementos muito claros. O povo e o território. Falta o poder. O poder, por exemplo, seria eu com um tacape na mão dizendo o que se faz ou não? Poderia. Mas esse poder também poderia ser mais interessante. Um poder organizado sob uma forma de lei, o que comumente a gente chama de Constituição, porque ela constitui um Estado. O povo é apenas os cidadãos. Cidadão é aquele que pode votar e ser votado. E no Brasil a gente tem muita parte da população que não se constitui povo. Uns porque a Constituição não deixa. Os menores de 16 anos, por exemplo, não são parte do povo, são parte da população. Mas vocês acreditam que tem um bocado de gente que simplesmente não quer ser povo, quer ser só população? Ele chega na urna e anula o voto em branco. Ele não faz parte daqueles que votam em alguém. Alguém me explica o que é nação? O vínculo através de símbolos, de identidades. Bom começo de resposta. É um vínculo através de identidades. De símbolos. De símbolos. Que Que forma uma identidade nacional. Eu gosto de conceituar, Carla, a nação como uma espécie de alma do Estado. Há muitos estados que não são nação, porque ele não tem símbolo que torna essa coisa algo mais presente na vida de todo mundo. Vocês conhecem no mundo uma nação que não é Estado? Por exemplo? Palestina. Judeus, a Palestina. Qual é o elemento que falta? Quem falou aqui? O Flamengo. Obviamente uma nação melhor, o Clube Atlético Mineiro. O Galo, o Corinthians e por aí vai. Isso pode ser considerado um quê de nação? Tem um quê de nação, ué? Queriam fazer até um partido corintiano, não é mesmo? Se a Palestina é uma nação e não é um Estado, é porque falta algum elemento, não é isso? Qual é? Muito bem. O território é a base física e geográfica de um determinado Estado, seu elemento constitutivo. Isso é muito óbvio. Chão, subsolo, ar, praia, reservas naturais, tudo isso é território de um Estado. O poder, vejam só, é um elemento constitutivo do Estado abstrato. Os outros dois, povo e território, elementos concretos. E o elemento abstrato, muito claramente, é o poder. Porque é difícil de defini-lo. Diria o Miguel Reale que o poder no Estado é político e jurídico ao mesmo tempo. Nós temos, portanto, três tipos de Estados, sendo eles simples e compostos. O Estado simples é unitário. E dentro desse Estado unitário, nós temos três tipos. O primeiro é o Estado unitário simples. Quem reconhece? O Vaticano. Quem é o chefe de Estado e de governo do Vaticano? O Papa. Qual é a autonomia interna que se tem em algumas estruturas dentro do Vaticano? Nenhuma. Aquela cidadela se basta. O Papa decide tudo e está tudo ali organizado na mão dele. É um Estado unitário. Tem um Estado unitário desconcentrado. Essa bandeira já dificultou. Não. Luxemburgo. Luxemburgo também é um Estado pequeno, mas já há um pouquinho de autonomia para alguém que não seja o poder central. Essa pessoa pode, por exemplo, decidir canalização ou arborização dos bairros. Já não é tão unitário. E há um terceiro modelo, o Estado unitário descentralizado. Nosso patrício, Portugal.
Em Portugal temos, por exemplo, cidades. E nessas cidades há alcaides, prefeitos, que têm a capacidade administrativa reduzida nas suas áreas. Em Portugal, mesmo havendo um poder centralizado, um Estado soberano, você tem autonomias concedidas para algumas porções desse território. No entanto, todos esses 3 estados são unitários. Temos um modelo intermediário entre Estado unitário e composto. Sabe como é que é bacana um político entender essas coisas? Que de repente está todo mundo falando da Catalunha no Facebook. A Catalunha e o princípio de soberania dos povos e blá 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 e não sei o que e tal, tal, tal. Existem 2 estados no mundo, 2, que são regionalizados. A Itália é um estado regionalizado. Isso quer dizer que as porções territoriais têm um pouquinho de autonomia. Sabe aquela coisa mais ou menos? É a Itália. E o segundo estado assim é a Espanha, que divide suas divisões internas em comunidades autônomas, como é o caso da Catalunha. Mas não permite a essas comunidades autônomas o direito de secessão. Elas não podem, cansei. Quero separar da Espanha, não dou uma conta disso, o rei está me errando. Vou separar. Não pode. Porque o Estado regionalizado não permite esse direito. Mas aí nós chegamos ao terceiro modelo de forma de Estado. O Estado composto. O Estado composto tem alguns tipos. Primeiro é a união política. Raríssimo hoje em dia no mundo. Raríssimo. Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Isso é a união política. Os 4 estados lá têm características muito diferentes. Escócia tem parlamento, Inglaterra tem um parlamento, a Irlanda do Norte tem um parlamento. Mas eles vivem numa união política composta. Confederação. A confederação, gente, é um exemplo raro. A gente coloca a União Europeia como uma espécie de confederação, vou falar da Suíça, mas não há soberania da União Europeia. A União Europeia não manda nos países membros, mas ela retira um pouco da autonomia deles. Por isso o Brexit acabou acontecendo. Como é que é a lógica da federação, o Estado composto? 13 estados independentes abrem mão da sua soberania para ter uma autonomia e um poder central. Que modelo maravilhoso. Muito poder local, pouco poder central. Juntos somos mais, mas vamos reservar direitos às nossas individualidades. Estados Unidos brinca assim. Olha quem também é uma federação. Cheio de autonomia local. Eu falo para vocês de um país onde os governadores são fortes. O presidente é simbólico. A sua capital, longe de organizar e concentrar dinheiro, distribui fartas quantias para que os municípios se organizem na sua população local. Esse sim é uma federação que respeita as individualidades dos seus entes, em que as constituições estaduais, e que aqueles que aqui me escutam para ser deputados estaduais, terão muita capacidade legislativa, poderão legislar principalmente sobre região metropolitana e gás encanado. Essa é a Federação da República Brasileira. Um grande exemplo mundial dentre as 60 federações que existem hoje em dia no planeta. As características comuns do federalismo são as seguintes. Temos uma Constituição da União que é superior às constituições estaduais. Mas, ou seja, essa lógica de organização local é uma característica da federação. A segunda, distribuição de poder em 2 planos harmônicos, o federal e o estadual. A terceira, a União tem soberania e os estados têm, as unidades federativas têm autonomia. Legislativo bicameral, sistema judiciarista, Suprema Corte e tal, a gente chega lá, e não há direito à secessão. Eu vou escolher aqui um estado aleatório para dar um exemplo. Rio Grande do Sul. Queremos nos separar do país. Queremos nos separar do país.
Artigo 36, inciso 1º da Constituição da República. Intervenção federal. Se o governador gaúcho, nada contra Flávia, quiser separar-se do Brasil, tanques, caças e o que mais dispor no famigerado Exército Brasileiro, tem direito a 6 segundos de guerra de acordo com alguns generais, todo o seu material bélico. Destitui-se o governador, intervém-se no Estado e garante a unidade federativa. Existem 3 formas de governo no mundo. Só 3. Só 3. Nenhuma além delas. A primeira é a monarquia. Monarquia que tem 2 características também muito óbvias. A vitaliciedade e a hereditariedade. Isso é uma monarquia, conceituada assim de modo simples. Um monarca é monarca porque vai ser monarca ao longo da vida. Até ele bater as botas ou abdicar, ele é monarca. E por que é que ele é monarca? Porque ele nasceu filho de um. República é uma espécie de antagonismo com a monarquia. Na República, você tem eletividade e temporariedade. Na República, o poder é exercido por alguém que teve voto e apenas por uma porção de tempo. Exemplo tipo, nós temos um presidente da República. Ele é eleito por maioria dos votos, em segundo turno, e ele exerce o mandato de 4 anos, com capacidade de ser reeleito para mais um mandato. O que é o colegiado? 7 pessoas exercem o poder ao mesmo tempo. Numa cirandinha, vamos todos cirandar. Não tem um presidente só, não tem um representante do Estado só. É uma bagunça. Não. Na verdade, dá uma estabilidade. Oi? Dá uma estabilidade enorme. É incrível como o governo suíço funciona bem, com 7 pessoas exercendo o poder ao mesmo tempo. Todos eles são responsáveis por um ministério. Então, fazer aqui, eu não lembro agora dos 7, mas você tem o ministro da Saúde, da Infraestrutura, da Educação, da Defesa, e de tempo em tempo um deles exerce o poder máximo. Mas eles são um colegiado, as decisões são todas numa mesa de 7 lugares. Caso único no mundo, que eu só coloquei por curiosidade. Eu quero completar essa parte dizendo o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 3. A separação dos poderes. Artigo 60 é conhecido como Lei de Pedra, ou cláusulas pétreas. Nós temos uma república no Brasil. Ela também está aí, nessa lógica de uma coisa que é nossa. Se o Brasil quiser, porque a gente tem monarquistas, vocês conhecem eles? Existem pessoas hoje no Brasil defendendo que nós não temos mais um presidente, que a gente tenha um rei. A gente chame de volta a família real, que foi enxotada em 1889, e que eles sejam os chefes de Estado brasileiro. Pergunto, o Brasil pode restabelecer uma monarquia? Quando a Constituição de 88 foi escrita, gente, prestem bastante atenção nisso, deixaram 2 coisas em aberto. Se a gente ia ser, de fato, presidencialista, né, ou parlamentarista, e se nós seríamos uma república ou se nós seríamos uma monarquia. A primeira votação deu república, e a segunda deu presidencialista. Não dá para a gente ser uma monarquia mais. Presidencialismo. Moleza entender o que é o presidencialismo. O presidencialismo é aquele sistema de governo em que o chefe de governo também é chefe de Estado e lidera o poder executivo. Vamos ao parlamentarismo. O parlamentarismo oferece sustentação política para o poder executivo. Gente, nesse modelo, as pessoas não elegem diretamente o chefe do executivo. Ou seja, no Reino Unido, como se perguntou, em outros lugares, você vota no seu representante do legislativo. Você vai lá, na Inglaterra, exemplo típico, são 650 deputados. E entre esses deputados, eles elegem quem é que vai governar. O primeiro-ministro, geralmente o detentor do partido que ganhou mais cadeiras. O presidente partilha o poder executivo com um primeiro-ministro e um gabinete.
sendo os dois últimos responsáveis perante a legislatura de um Estado. A França é o exemplo típico disso. Como é que funciona a lógica, gente, que é complexa? O presidente é eleito pelo povo? Sim. Ele é chefe de Estado? Sim. Há um parlamento eleito pelo povo? Sim. Este parlamento elege um primeiro-ministro? Sim. Só que esse primeiro-ministro, muito obrigado, João, esse primeiro-ministro tem que ser escolhido também pelo presidente. O que torna essa uma das posições políticas mais frágeis que existe. Na França, por exemplo, um presidente pode indicar um primeiro-ministro e o parlamento não vai configurar. Deu chabu. Porque você tem um presidente do partido A e um primeiro-ministro do partido B. E eles podem simplesmente não conversar. Bem rápido, eu fiquei com uma dúvida na parte do semipresidencialismo. Eu sempre entendi que eram duas votações completamente independentes, e aí quando você tem um parlamento composto por uma maioria diferente da que elegeu o presidente, eles não conversam. Mas pelo que você falou, parece que alguma das duas posições tem que aprovar. Sim. Então uma vota e a outra aprova. Sim, eu também estava no começo, falava assim, pô, mas aí você pode ter um impasse. O presidente escolheu um cara para ser o primeiro-ministro, o parlamento escolheu outro, e quem é que vale aí no final da história? Vale o parlamento.